Milei, ele surge justamente com essas propostas mirabolantes aí, mas a minha dúvida é com relação a ele conseguiria de fato implementar essas mudanças radicais? Essa coisa do Banco Central, por exemplo, ou mesmo, ele é um ultraliberal, né? Como é que ele pode sugerir que empresários que teoricamente deveriam ter toda a liberdade para negociar têm que romper negociação com o Brasil, com empresas brasileiras, por questões ideológicas? E aí, eu já aproveito para me estender também e perguntar sobre como será o dia de votação. O que mais que está em jogo? Né? O Congresso, quais são as cadeiras? Porque o movimento, toda a ação do presidente da República depende disso também, né? Do Congresso argentino. O que é que vai ser escolhido amanhã e qual é o tamanho dessa mobilidade que, por exemplo, Milei teria para implementar essas propostas radicais? Bom, eu costumo sempre dizer para os meus alunos o seguinte, e a política ela tem dois lados. Um é o lado prático, é aquilo que de fato é feito ou aquilo que de fato se procura fazer de efetivo. O outro é o lado simbólico, é o lado da narrativa. E ambos são fundamentais para qualquer processo eleitoral, para qualquer processo político. Quando a gente olha para a candidatura do Milei, o que a gente vê é que esses discursos mais radicais, eles têm uma tendência de operar mais no campo narrativo. Então é como se ele estivesse jogando um jogo em que ele tenta mostrar para esses eleitores que estão insatisfeitos, essas pessoas que estão descrentes com a economia, que um outro jogo completamente diferente é possível, é viável nesse momento. Mas isso opera muito no campo da narrativa. São coisas difíceis de serem praticadas. A gente está falando de um país democrático. Então, como você mesma disse, tudo depende de aprovação no Congresso. Independentemente do Milei ter ou não maioria no Congresso, é muito difícil até convencer parte da bancada de sustentação do governo que essas propostas elas são de fato benéficas para o Estado e para a população argentina. Mesmo se eventualmente o Milei contar com uma ampla base de sustentação no Congresso, vai ter muito parlamentar olhando para algumas propostas, como romper relações com o Brasil, e esses sujeitos vão pensar o seguinte: se eles não votarem junto do governo, eles arrumam um problema político para eles. Mas se eles votarem favoravelmente à proposta do governo e isso se mostrar uma tragédia para a economia, eles vão precisar prestar conta para o eleitor numa próxima eleição. E isso, eventualmente, atrapalha os seus planos individuais de reeleição. Então, respondendo muito diretamente à sua pergunta, eu acho que esse tipo de discurso, muitas vezes, ele independe de uma base de sustentação para ele não funcionar. Porque, no fim das contas, são propostas que, enfim, como eu falei, podem agradar um eleitor mais radicalizado. Mas, na prática, não é só difícil aplicar, mas é super temerário. Então, vamos lembrar um caso aqui só para fazer um paralelo, né? O Trump, quando foi eleito nos Estados Unidos, ele tinha ganhado um apoio de parte da população com aquele discurso de criar um muro que separava os Estados Unidos do México e da América Latina. Então havia um eleitorado norte-americano naquela conjuntura que acreditava que essa era a melhor solução para evitar que imigrantes ilegais chegassem ao país. Tinha todo um discurso montado em relação a isso. Mas na prática, quando o Trump tentou construir o muro, ele enfrentou resistências dentro da sua própria base de sustentação. E ele enfrentou resistências dentro do judiciário norte-americano, que considerou que aquela prática seria inaplicável. Algo similar pode acontecer com o Milei. Eu fico olhando para os discursos dele e eu acho que tem muita coisa caricata ali que agrada uma parte do eleitorado, mas que na, na prática mesmo não vai funcionar do modo como nem ele e nem esses eleitores radicais esperam. Por exemplo, romper relações com o Brasil. Muitas vezes a gente acha que os países, os governos têm autonomia para tomada de decisão, mas considerando a importância da Argentina para a economia brasileira, me parece óbvio que se o Milei for eleito e tentar levar esse tipo de proposta adiante, ele não vai enfrentar resistência só de parte do Congresso argentino, só de parte do empresariado e da população da Argentina, mas também vai enfrentar resistência por parte do Brasil e por parte do resto do Mercosul. A gente não pode esquecer que quando a gente olha hoje para a balança comercial brasileira, tanto para exportação quanto para importação, nós temos no nosso top 3 a China, os Estados Unidos e depois a Argentina. A Argentina é destino, por exemplo, para carro brasileiro. A indústria automobilística brasileira depende do mercado argentino para continuar produzindo e obtendo lucro. Eu imagino que se o Milei for eleito e tentar romper relação com o Brasil, a indústria automobilística
que opera no Brasil vai reagir contrariamente a esse tipo de proposta, vai fazer pressão contra. E lembrando que aqui no Brasil, nós temos montadoras que são norte-americanas, que são alemãs, que são de outros países, que podem fazer algum tipo de pressão cruzada contra o governo argentino. Então, a inaplicabilidade prática desse tipo de proposta não está ligada só ao contexto doméstico argentino, mas também está ligada a um contexto bem mais amplo que mostra para a gente que a globalização e a interdependência entre os países e os atores não estatais podem gerar uma série de pressões que inviabilizam completamente esse tipo de proposta. Agora, isso não significa que, em caso de eleição do Milei, esse tipo de discurso não tenha algum tipo de apelo. Pode ser que ele não consiga executar nada disso, mas ele consegue mobilizar, caso seja eleito, uma parte do seu eleitorado, uma parte dos seus correligionários, para manter esse discurso em alta, para continuar fazendo pressão. Então, é uma narrativa que, de alguma forma, pode funcionar simbolicamente para ele criar aquele discurso de fui eleito com um projeto, não consigo executar o projeto porque não deixam, porque o globalismo não permite, etc, etc. Então, ele também teria, de alguma forma, esse tipo de anteparo, esse tipo de salvaguarda. Mas, na prática, do ponto de vista prático, são propostas muito difíceis de serem aplicadas, ainda que ele possa ter uma grande base de sustentação, tanto popular quanto dentro do Congresso. Eu acho que tem muitas questões cruzadas que impediriam esse tipo de proposta de ser realmente executada.